Pessoal, bom dia. Essa aqui é a nossa quarta aula e hoje a gente vai ver mais propriedades sobre matrizes inversíveis e principalmente, aqui no nosso contexto, a gente vai usar, para que usar matriz inversível? Exatamente para encontrar, determinar, calcular, computar soluções de sistemas lineares, o nosso tão almejado objetivo neste curso. A gente então vai desenvolver um algoritmo para calcular a inversa de uma matriz e a gente vai discutir algumas das propriedades básicas de matrizes inversas. Ou seja, uma das propriedades importantes é, independentemente de utilizar a eliminação de Gauss-Jordan ou qualquer outra sequência de operações elementares, no final a gente sempre vai chegar à mesma forma escalonada reduzida por linhas. Então a gente já viu que as três operações elementares com linha de uma matriz A são: a gente pode multiplicar uma linha por uma constante não nula, a gente pode trocar ou transpor, permutar duas linhas entre si, e a gente pode somar uma constante C, vezes uma linha a uma outra linha. Então multiplica uma determinada linha por C e soma com uma outra linha. Então essas são as três operações elementares com linha de uma matriz. Se a gente denotar por B a matriz que resulta da matriz A efetuando uma dessas três operações, então a matriz A ela pode ser recuperada de B quando a gente faz exatamente as operações inversas. Ou seja, aqui a gente tinha multiplicar a operação elementar. Então a gente tinha multiplicar uma linha por uma constante C. Então a operação inversa é multiplicar uma linha por uma constante 1 sobre C. Quando eu troco, por exemplo, a primeira com a terceira linha, é a mesma coisa de trocar, de novo, de intercambiar de novo as linhas entre si. Se B resultou da soma de C vezes a linha R1 de A com a linha R2, então a gente soma menos C vezes R1 a linha R2. Então, com isso a gente reobtém, isso daqui é exatamente a operação inversa desse ponto 3 aqui. Definição 1. As matrizes A e B são equivalentes por linhas se uma delas, e portanto ambas, as duas em questão, puder ser obtida a partir da outra por uma sequência de operações elementares com linhas. Outra definição. Uma matriz de ordem N pode ser obtida da matriz identidade IN, a identidade N por N, efetuando uma única operação elementar sobre linhas, é denominada matriz elementar. Então, toda matriz quadrada de ordem N que puder ser obtida da matriz identidade é denominada matriz elementar. Ou seja, aqui o nosso exemplo. A gente tem aqui uma matriz identidade e se eu multiplicar a segunda linha, aqui 0, 1, a segunda linha por menos 3, vai dar aqui 0 e menos 3. Então, essa matriz aqui, 1, 0, 0 e menos 3, é um exemplo de matriz elementar. Porque eu tinha aqui a matriz identidade e eu operei na terceira linha, eu fiz uma operação elementar, que é a nossa primeira operação, que é multiplicar por uma constante, ou seja, eu multipliquei por menos 3, e aqui vai dar exatamente a matriz 1, 0, 0, menos 3, que é uma matriz elementar. Agora, esse outro exemplo aqui. Eu tenho a matriz identidade 3 por 3. E a gente soma 3 vezes a terceira linha. Tá? Olha só, eu multiplico a terceira linha por 3. Então vai dar 0, 0 e 3. E somo a primeira linha. Tá? Então está aqui a identidade, multiplico por 3, a terceira linha vai dar 0, 0, 3. E somo a primeira linha. Então o resultado é 1, 0, 3.
e o resto aqui da matriz identidade. Então essa daqui é uma matriz elementar. Tá? A própria matriz de identidade é uma matriz elementar, né? Porque se a gente multiplicar a primeira linha por 1, vai dar 1, 0, 0. Eu multipliquei por uma constante, a constante aqui coincidentemente era 1, e deu a própria matriz de identidade. Então a matriz de identidade, por definição, é uma matriz elementar. Teorema. Agora a gente vai utilizar matrizes elementares como um método para que possamos calcular a inversa. Teorema. Se a matriz elementar E é o resultado de efetuar uma operação com as linhas da identidade M por M, e se A é uma matriz M por N, né, de maneira que eu possa fazer o produto aqui da identidade com A, então o produto EA, ou seja, a matriz elementar obtida através da identidade, né, olha só, eu tenho a identidade de ordem M, ou seja, uma matriz quadrada M por M. Se a matriz elementar é obtenível pela matriz de identidade, então significa que a matriz E também é M por M. Se é M por M e A é M por N, então EA vai ser uma matriz M por N, né? Eu posso fazer esse produto. Então o produto da matriz elementar pela matriz A é a matriz que resulta quando essa mesma operação com linhas é efetuada em A. Tá? Aqui um exemplo. Considere a matriz A 1, 0, 2, 3, 2, menos 1, 3, 6, 1, 4, 4 e 0 é a terceira linha da matriz. Vamos considerar essa matriz elementar aqui. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 3, 0, 1. Essa matriz elementar foi obtida através da identidade 3 por 3, quando eu multipliquei a primeira linha da identidade por 3 e somei a última linha. Tá? Então o produto EA, se a gente fizer o produto EA, parem o vídeo, façam esse produto, multiplica a matriz E pela matriz A, vai dar essa matriz aqui embaixo, de entradas, primeira linha 1, 0, 2, 3, 2, menos 1, 3, 6, 4, 4, 10 e 9. Tá? Agora, olha só, se eu pegar nessa primeira matriz, somar a primeira linha, perdão, multiplicar a primeira linha por 3, vai dar 3, 0, 6 e 9. E somar a primeira linha de A, a terceira linha, né? Então vai dar a primeira linha multiplicada por 3, vai dar 3, 0, 6 e 9. Se eu somar a quarta linha, então 3 mais 1 vai dar 4. Está aqui o 4. 0 mais 4 vai dar 4. 6 com 4, 10. E 9 com 0 dá 9. Tá? Então, ambas, tanto faz. Ou seja, para que usar matriz elementar? Justamente para tornar computacional um resultado aqui de laços que um algoritmo que a gente já sabia. Né? Então, exatamente, o produto EA é a mesma matriz que resulta somando 3 vezes a primeira linha da matriz A, a terceira linha. Ou seja, esse aqui é só um exemplo, mas o teorema vale em qualquer caso, né? Porque é um teorema. Se a matriz elementar é o resultado da operação com as linhas da identidade M por N, então A. E se A é a matriz M por N, então esse produto é a matriz que resulta quando essa mesma operação com linhas é efetuada em A. Tá? Se E é uma matriz elementar que resulta de efetuar uma operação elementar com linhas aplicada a uma matriz de identidade, então existe uma segunda operação elementar com linhas aplicada a E que produz de volta a matriz I. E essas são exatamente as operações inversas. Né? Então essa tabela aqui, ela ilustra exatamente quais são essas operações inversas. Olhem só, se a gente tem identidade, então a gente pode multiplicar a linha I por uma constante.
trocar entre si as linhas, duas linhas, né, fixas, claro, mas trocar as duas linhas entre si e somar C vezes a linha I, a linha J. Agora, isso da identidade eu passo para elementar. Agora, da elementar passar para a identidade é exatamente fazer o inverso. Enquanto aqui eu pude multiplicar por C, aqui eu vou dividir por C. Trocar entre as linhas, se eu troco a primeira com a terceira, então a primeira é a terceira e a terceira vai ser a primeira. Então aqui eu tenho que trocar as mesmas duas linhas. Essa é a operação inversa. E somar C vezes a linha I, a linha J, é somar menos C vezes a linha I, a linha J. Tá? Então essas são as operações inversas e é isso que a gente vai estudar daqui para frente. Tá? Então, em cada um dos exemplos, aqui a gente obtém uma operação, né? A gente implementa uma operação elementar na matriz identidade 2×2 para obter a matriz elementar E. E depois, a matriz elementar E ela é reconduzida à matriz identidade por uma operação com linha inversa. Então, olha só, nesse primeiro exemplo, a gente tem a identidade, a gente multiplica a segunda linha por 7 e vai dar, então, um 0, 0, 0, 7. Tá? Agora, se a gente pegar essa segunda matriz, 1, 0, 0, 7, e multiplicar a segunda linha por um sétimo, vai dar a identidade. Né? Aqui, no segundo exemplo, a gente tem a matriz identidade 1, 0, 0 e 1. Então, a gente troca a primeira linha com a segunda. Então, a segunda linha era 0 e 1, vai ficar a primeira linha, 0 e 1. A primeira linha era 1 e 0, a segunda linha, então, ficou 1 e 0. E agora, de novo, a gente permuta as duas linhas. Terceiro caso, 1, 0, 0, 1. A gente soma 5 vezes a segunda linha. Tá? Então, multiplica a segunda linha por 5, vai dar 0 e 5. Soma agora a primeira linha, vai dar 1, 5. Agora, se a gente soma menos 5 vezes, né? Então deu essa matriz aqui, 1, 5, 0 e 1. Agora vamos partir dessa matriz, 1, 5, 0 e 1. Se a gente somar menos 5 vezes a segunda linha a primeira, vai dar de novo a matriz de identidade. Certo? Então essa daqui é um exemplo bem simples, direto, de como reobter a matriz, de como obter a matriz elementar e depois voltar à identidade. Teorema. Qualquer matriz elementar é invertível. E a inversa também é uma matriz elementar. Tá? A gente demonstra isso o seguinte. Se E é uma matriz elementar, então E é o resultado de alguma operação elementar com as linhas da identidade. Seja E0 a matriz que resulta quando é efetuada a operação inversa na identidade. Tá? Então, se a gente aplicar o teorema anterior, e lembrando que operações e as inversas das operações... O que é a inversa de operação? É exatamente, a gente tem alguma coisa, né, um objeto, uma linha, né, exatamente uma linha de uma matriz, a gente efetua sobre essa linha da matriz uma operação elementar. Então, a operação inversa é exatamente voltar ao que era antes. Então, quando a gente faz esse produto, vai dar identidade. Né? O produto da matriz elementar e a matriz que resulta quando é efetuada a operação inversa na identidade, vai dar identidade. Então a matriz, como essas duas equações valem, né? Então significa, isso daqui é exatamente a definição de que E0 é inversa da matriz elementar. E tem um teorema aqui bastante importante. Agora, que diz o seguinte: se A for uma matriz quadrada, n por n, então as seguintes afirmações são equivalentes. Né? A é uma matriz invertível. O sistema linear A vezes um vetor x é igual ao vetor 0. Ou seja, o sistema linear homogêneo tem somente a solução trivial. C. A forma escalonada reduzida por linhas de A é a identidade, n por n. E a matriz A pode ser expressa como um produto de matrizes elementares. Então, esse daqui é um teorema, significa que as afirmações são equivalentes, ou seja, uma implica a outra. Então, basta uma ser verdadeira para que as outras sejam verdadeiras. Então, tanto faz afirmar qualquer uma dessas 4 afirmações.
Prova, né, demonstração. Vamos supor que A seja invertível e mostrar que o sistema homogêneo AX é igual a zero, né, x é vetor de n coordenadas e 0 é um vetor coluna de n coordenadas. Tem solução trivial. Então vamos supor que A seja invertível e x0 seja uma solução qualquer de AX igual a zero. Se a gente multiplicar ambos os lados à esquerda pela matriz inversa, dá A inversa AX0 é igual a inversa zero. Tá? Só que A inversa de AX0, né, lembrando que esses três objetos aqui são matrizes. Né? A inversa é uma matriz n por n, A é uma matriz n por n e x0 é um vetor coluna, ou seja, é uma matriz n por 1. Então são três matrizes, a propriedade associativa, né? Vai ficar aqui A menos 1, que é a identidade, x0. E a inversa, qualquer matriz aplicada no vetor nulo dá 0. Tá? Então está aqui o 0. Ou seja, ix0 é igual a 0. Ou seja, x0 é igual a 0. Então a gente provou que se x0 for uma solução do sistema homogêneo, o x0 é o vetor nulo. Ou seja, a única solução é a trivial. Agora vamos supor que a x é igual a 0 tem somente a solução trivial e provar que a forma escalonada reduzida por linhas de A é a identidade. Então, supondo que a x é igual a 0 tem somente a solução trivial, então escrever a x igual a 0 é exatamente escrever esse sistema linear aqui embaixo, onde esse x em negrito é o vetor coluna de x1, x2 até xn. Tá? Suponha que o sistema só admita a solução trivial. Então, quando a gente resolver por eliminação de Gauss-Jordan, né, o sistema de equações corresponde à forma escalonada reduzida por linhas, então a gente só tem essa solução aqui trivial. Tá? Por hipótese. Então, a matriz aumentada ela pode ser reduzida à forma escalonada aqui, reduzida por linhas. Tá? E desconsiderando a última coluna, que é justamente o lado direito do sistema homogêneo, a gente pode concluir que a forma escalonada reduzida por linhas é exatamente a matriz de identidade. Então está provado a B que implica o C. E agora, suponha que a forma escalonada reduzida por linhas da matriz A seja a identidade, n por n. Então a matriz A pode ser expressa como um produto de matrizes elementares. Então vamos provar isso. Suponha, né, que a forma escalonada reduzida por linhas seja identidade. Então cada uma dessas operações ela pode ser efetuada por uma matriz elementar. Foi o que a gente viu no teorema passado nessa aula. Então significa que se a gente pode sempre encontrar matrizes elementares E1, E2 até EK, tais que o produto aqui por A dá exatamente a matriz de identidade. Mas matrizes elementares a gente provou que são invertíveis. Então, multiplicando ambos os lados da equação por essa sequência aqui, ó, EK inversa, EK menos 1 inversa, E2 inversa, E1 inversa, vai dar, né, se a gente multiplicar isso por essa sequência aqui, vai dar exatamente que a matriz A é o produto de matrizes elementares vezes a identidade. Tá? E agora, o D implica A. Se A puder ser expressa como um produto de matrizes elementares, então A é invertível. Ou seja, como o A ele pode ser expresso como um produto de matrizes elementares, e como matrizes elementares são invertíveis, então A é um produto de matrizes invertíveis, ou seja, ela é invertível. Ela possui inversa. Então está provado o nosso teorema. Tá? Então, o que a gente aprendeu aqui? Para encontrar a inversa de uma matriz invertível a gente encontra uma sequência de operações com linhas que reduz a matriz A à identidade e depois efetua essa mesma sequência de operações na identidade para obter a inversa, de acordo com o teorema que a gente acabou de mostrar. Esse é chamado algoritmo da inversão. Então, olha só. A gente tem a matriz A, que é 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Então, a gente quer reduzir
a matriz identidade. Então o que a gente faz? A gente coloca à esquerda aqui a matriz e à direita a identidade. Então a gente obtém a gente efetua operações elementares com as linhas da matriz A à esquerda aqui, até obter a matriz identidade aqui embaixo, tá? E por consequência, quando a gente fizer simultaneamente as operações aqui para reduzir a identidade, a gente terá feito as mesmas operações para reduzir a identidade à inversa da matriz. Tá? Então esse é o algoritmo da inversão. Exemplo. Então a gente tinha a matriz 1, 2, 3, que é a matriz. Linha 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. E aqui à direita a gente colocou a matriz de identidade 3 por 3. Primeira coisa, a gente soma, a gente multiplica por menos 2. Né? Então, a primeira coisa, para reduzir aqui a identidade, a gente busca um pivô, não é isso? O escalonamento. Então, a gente tem essa matriz, aqui tem um pivô, aqui, a gente deixa a primeira linha, e a gente multiplica então a primeira linha por menos 2 e soma a segunda, para sumir com esse 2 embaixo, né, da primeira linha. Então, multiplica a primeira linha por menos 2, vai dar menos 2, menos 4 e menos 6. Se a gente somar a segunda linha, vai dar 0. Menos 4 com 5 vai dar 1, está aqui. E menos 6 com 3 vai dar menos 3, que está aqui. E agora o nosso objetivo também é colocar zeros abaixo do pivô. Então, a gente vai somar, vai multiplicar por menos 1, a primeira linha, que vai dar menos 1, menos 2 e menos 3, e somar a terceira linha. Então, menos 1 com 1 vai dar 0. Menos 2 com 0 vai dar menos 2. Está aqui o menos 2. E menos 3 com 8 vai dar 5. Tá? Então, a gente conseguiu, então, a partir do escalonamento, zeros abaixo do pivô. Então, a gente elimina a primeira linha, né, no método aqui da eliminação de Gauss-Jordan. E considera aqui a submatriz, que é a segunda e a terceira linha dessa matriz. Localizamos a primeira coluna que não seja só composta de zero, que é a segunda coluna, e a gente vai eleger um pivô. Está aqui o pivô já. 0, 1, 3, menos 3. Então esse 1 aqui é o pivô. Então a gente multiplica por 2 essa segunda linha e soma com a terceira linha. Multiplicando por 2 aqui vai dar 0, 2 e menos 6. 0, 2 e menos 6, somando com menos 2 vai dar 0. Menos 6 com 5 vai dar menos 1. Certo? Então, no nosso último passo aqui, então a gente obteve zeros debaixo do pivô. E nessa última linha já tem um pivô, que é menos 1. Então vamos multiplicar por menos 1 só para ter o pivô canônico 1 aqui. Agora, a gente obteve essa matriz escalonada. Agora a gente pode multiplicar a terceira linha por 3, né, para eliminar este menos 3 em cima do pivô. Então, multiplicando por 3, vai dar a última linha, somando com essa daqui, vai dar essa linha aqui, 0, 1, 0. E agora, somando, multiplicando por menos 2, essa segunda linha somando a primeira, vai dar a matriz de identidade. Tá? Então, esse lado esquerdo a gente fez isso. Agora, o lado direito, vamos fazer a mesma coisa. Somar menos 2, a primeira linha e a segunda. Está aqui, a segunda, né, menos 2, mais esse cara daqui, mais a segunda linha vai dar menos 2, 1, 0. Multiplicando menos 1, a primeira linha e a terceira, vai dar menos 1, 0, 1. Agora a gente soma duas vezes a segunda linha e a terceira, né? E deu essa matriz, 1, 0, 0, menos 2, 1, 0, menos 5, 2, 1. E repete os passos, tá, pessoal? Repete os mesmos passos simultâneos que a gente obteve aqui para obter a matriz de identidade do lado esquerdo, através do escalonamento reduzido por linhas, e faz simultaneamente a mesma operação da identidade. E no final, então, a gente obteve do lado esquerdo a identidade, e essa matriz aqui, por definição, pelos teoremas que a gente viu, é a matriz inversa. Então a matriz inversa é menos 40, 16, 9, 13 menos 5, menos 3, e 5 menos 2 e menos 1. Certo? Então esse é o método para se calcular inversa.
A gente pode utilizar esse método para mostrar que uma matriz não é invertível. Então, olha só, considere essa matriz de entradas 1, 6, 4, 2, 4, menos 1, menos 1, 2 e 5. Então, se a gente enfileirar aqui primeiro à esquerda a matriz e à direita a identidade, vamos tentar fazer a mesma coisa, né? Se a matriz for invertível, a gente já viu pelo teorema que a matriz, através de operações elementares, eu sempre posso obter a matriz identidade no final. Aqui a gente vai mostrar que a gente não pode obter identidade, então a gente mostra com isso que a matriz não é invertível. Multiplico a primeira linha dessa matriz por menos 2 e soma a segunda, para sumir com esse 2 aqui de baixo. Então vai dar 0, menos 8 e menos 9. Tá? Mesma coisa aqui. Do lado direito, a gente soma menos 2 vezes a primeira linha, a segunda. Tá? E eu somo a primeira com a terceira linha. A primeira com a terceira linha vai dar 0, 8 e 9. Só que olha só, pessoal, essas duas linhas, a segunda e a terceira linha, uma é o negativo da outra, aqui do lado esquerdo. Então eu posso somar a primeira com a segunda e dar 0, 0, 0. Então esse lado esquerdo não pode ser conduzido a matriz de identidade, então isso mostra que a matriz não é invertível. Tá? Use esse teorema que a gente acabou de mostrar para determinar se o sistema homogêneo dado tem soluções não triviais. O sistema é x1 mais 2x2 mais 3x3 igual a 0, 2x1 mais 5x2 mais 3x3 igual a 0, x1 mais 8x3 igual a 0. Tá? Então, olha só, se a matriz for invertível, o sistema linear AX igual a 0, ou seja, o sistema homogêneo, tem a solução trivial, que é isso daqui. Tá? Pela parte A e B do teorema. Só que esse sistema aqui é equivalente a essa matriz, 1, 2, 3, 2, 5, 3, 1, 0, 8. Só que a gente já calculou, né? Deixa eu ver. 4 slides? 1, 2, 3, 4. 4 slides atrás, a gente mostrou que essa matriz é invertível, porque o lado esquerdo aqui a gente obteve a identidade. E o lado direito, por consequência, é a própria inversa. Tá? Como a matriz é invertível, então esse sistema linear tem a única solução trivial. Ou seja, x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0. Tá? Agora, use o mesmo teorema para determinar se o sistema homogêneo x1 mais 6x2 mais 4x3 igual a 0. 2x1 mais 4x2 menos x3 igual a 0. Menos x1 mais 2x2 mais 5x3 igual a 0 tem soluções não triviais. Agora, de novo, o teorema A é invertível, se somente se AX igual a 0 tem somente a solução trivial. Então, um sistema linear homogêneo tem solução trivial se somente se sua matriz for invertível. Tá? Então, o sistema é equivalente a essa matriz aqui. Só que essa matriz, a gente já mostrou, 4 slides atrás, que essa matriz aqui, olha só, quando a gente foi obter a forma escalonada, a gente obteve zeros na última linha, então a matriz não é conduzida à forma, a matriz não é conduzida à forma, a identidade, né? A forma escalonada reduzida por linhas não é identidade, porque a gente obteve zeros aqui na última linha, então o sistema não é homogêneo, não é invertível, e o sistema B tem soluções não triviais, ou seja, tem infinitas soluções, porque uma delas vai ser o parâmetro. Né? Então, como achar a solução desse sistema? Então a gente obteve, olha só, essa última matriz, que é 1, 6, 4, 0, menos 8, menos 9, 0, 0, 0. Então, o sistema equivalente é x1 mais 6x2 mais 4x3 é igual a 0. Segunda linha, menos 8x2 menos 9x3 é igual a 0. Então, da segunda linha, a gente obtém que x2 é igual a menos... pessoal, tem um sinal errado aqui. Tá? Vamos corrigir agora? 9/8, né? 9/8. Então isso daqui é menos 9/8.
Então aqui é mais 6. Então vai dar 54 oitavos mais 32. 54 mais 32 vai dar 86 oitavos, 43 quartos. É menos 32, né? Então é 48. Não, peraí. 6 vezes 9. 54. Menos 32. Dá 22 quartos. 22 quartos. Que é igual a 11 meios. Então vou só corrigir isso aqui, né, pessoal? Pra gente ficar livre e tudo certinho aqui. Na verdade era 22. Pronto. Beleza? Então olha só. Menos 9 oitavos. Menos 8x3. Então, x2 é igual a menos 9 oitavos de x3. Né? Por essa terceira equação, pela segunda equação aqui. Então a gente obteve isso. Então agora, substituindo aqui na primeira equação, x1 é igual a menos 6x2 menos 4x3. Que é igual a 6 vezes 9 oitavos, né? Substituindo aqui. Né? Esse menos com esse menos dá mais. Menos 4x3. Então isso daqui dá 11 meios. Então olha só, o x2 ficou em função de x3 e o x1 também ficou em função de x3, que é 11 meios de x3. Tá? Então existem infinitas soluções e x3 é o parâmetro. Certo, pessoal? Então eu vou deixar esses exercícios aqui para vocês fazerem. E na próxima aula a gente continua. Na próxima aula a gente vai ver matrizes simétricas, triangulares e diagonais, claro, com um caso particular das triangulares, e ver aplicações também. Então, bom dia e bons estudos!